falam em Isaías 53, capítulo 53, versículo 3, que começa falando o seguinte: ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Ele era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância para ele. Apesar disso, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e o afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados. Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. O seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos todos nós fomos sarados. Todos nós, antigamente ou até hoje, nós andamos e andamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado, ele foi humilhado, mas ele não disse nenhuma palavra. Ele foi levado como um cordeiro vai para o matadouro, como ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã e não abriu a sua boca. Ele foi condenado no julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes, ele foi morto. Por causa dos pecados do povo, ele foi castigado. Ele morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia a sua morte e seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Quem é esse homem? Quem é esse homem que passou tudo que passou num julgamento injusto, onde foi condenado sem merecer, onde foi culpado por não ter cometido nenhum crime? Isso aqui é o maior sinal de injustiça do homem. E isso também simboliza o maior sinal de amor de Deus por nós. Em João 3,16 fala aqui o seguinte: o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos amou tanto, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo não merecedores de tudo isso que Deus fez. Ele não pensou duas vezes em abrir mão do seu único filho. Certo? Eu acho que quem é pai deve imaginar um milésimo do que é a dor de um pai quando perde um filho. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8, nós fala o seguinte: olha só, se nós afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos nós mesmos. Se nós afirmamos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós, nós somos mentirosos. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Ele fez naquela cruz foi para isso. Foi para nos perdoar de todos os pecados, mesmo que
chegar a um ponto na nossa vida que nós possamos, até falamos que nós não temos pecado, mas será que nós não temos pecado? O pecado é o quê? É algo feito, ou algo planejado, ou algo pensado? Tudo é pecado. Se você pensar, já está pecando. O que é pecado? Você ir contra a vontade de Deus. Isso é pecado. A questão é quando isso irá acontecer. A questão não é se vamos pecar ou não. A questão é quando isso vai acontecer. A Bíblia diz claramente, se afirmamos que estamos sem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Todos vamos pecar. Pensamentos, atitudes, certo? Será que vamos ouvir a voz errada ao fazer a coisa errada? Será que nós vamos parar para pensar e falar, Senhor, é certo? Errado? Pai, qual que é a sua vontade? Qual que é a sua direção? Tanto Judas, olha só, tanto Judas Iscariote como Pedro traíram Jesus. Olha só, tanto Judas como Pedro traíram Jesus. Cada um da sua própria maneira. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Pedro traiu Jesus negando Jesus. Certo? E aí? Quem pecou mais? Quem errou mais? Só que tem uma coisa, uma coisa muito importante. No momento que Judas pecou, no momento que Judas traiu, não houve arrependimento. E quando você peca, quando você erra e não há um arrependimento, você paga as consequências. Pedro pecou, Pedro negou Jesus, Pedro andou com Jesus algum tempo, alguns anos, 3 anos praticamente. Pedro aprendeu com Jesus, Pedro conviveu dia a dia com Jesus. Só que no momento de medo, no momento de fraqueza, ele pecou. Em quê? Em negando Jesus. Só que a diferença entre Judas, que pecou traindo, vendendo Jesus, Pedro pecou negando Jesus. Judas traiu, pecou, traindo por 30 moedas. Hoje, será que com as nossas atitudes, com as nossas condutas, com nossos pensamentos, por quantas moedas nós estamos vendendo Jesus? Já parou para pensar nisso? Ah não, mas Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas. Hoje, pessoas no nosso meio, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso mundo, traz Jesus por menos. Hoje, Pedro negou Jesus 3 vezes. Hoje, pessoas negam Jesus 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Só que uma coisa é certa, em Isaías 53, até vou voltar aqui para essa parte aqui, que é muito. Olha só, Isaías 53, versículo 4 fala o seguinte, olha, tremendo. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós sepultamos por aflito, ferido de Deus. Mesmo assim, nós falamos, muitos pensam que ele foi morto por castigo de Deus, mas foi por nós, foi por você, foi por todos os atos impensados, por todos os pecados que nós cometemos, todos os pecados que não têm arrependimento, que acontece isso. Judas teve tempo, Judas teve um momento para se arrepender, para refazer o que ele fez de errado, só que ele desperdiçou. E hoje em dia, muitas pessoas perdem a oportunidade de refazer um erro, perde a oportunidade de pedir perdão, perde a oportunidade de falar, Senhor, eu pequei, eu estou errado, me perdoa. Eu sei que esse pecado que cometi foi um pecado involuntário,
ou às vezes por querer, ou às vezes sem querer, ou fui levado para isso. Não importa, o negócio que você pecou, o negócio que você errou. E através desse pecado, desse erro que você cometeu por pensamento, por ato, por atitude, Jesus já pagou um preço. Porque pelo pecado, não importa o tamanho, não importa a intensidade, pecou. E na Bíblia diz que todo pagamento do pecado é punição com a morte. E para você e para nós não sermos mortos pelos nossos delitos, nossos pecados, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, misericordioso, Deus é amor, Ele não pensou duas vezes em entregar o seu próprio filho para pagar a dívida que era nossa. Imagina só, você deve 10 mil reais para uma pessoa, vamos falar, 10 mil reais, vamos falar um pecado, tá? Você não tem dinheiro para pagar, você não tem posse, você não tem condições de pagar essa dívida. Só que aí vem uma pessoa que não tem pecado, não tem nada a ver com a sua dívida que você contraiu. Aí pergunto para você, qual é a sua dívida? Aí você fala, 10 mil reais. Fala, vou fazer o seguinte, eu vou te fazer um Pix para você de 1 milhão para você pagar a sua dívida. É justo? E aí? É justo isso? Uma pessoa que não tem nada a ver com a sua dívida chegar e te pagar uma dívida. Só que uma coisa, a dívida não está mais para a pessoa que eu estou devendo 10 mil reais. A minha dívida está com Cristo, com Jesus, porque Ele pagou muito além do que eu precisava, do que eu merecia. A morte de cruz é isso, a graça é isso. Deus pagou, através da morte de Cristo, uma dívida nossa, que nós não teríamos condições de pagar. Porque a própria palavra diz que Deus é amor, mas também Deus é justiça. E vai chegar um dia que nós vamos estar perante o tribunal de Deus e nós vamos ser julgados pelos nossos atos. Ai daquele que não tiver Cristo como seu fiador. Ai daquele que chegar naquele momento lá, vai abrir o livro da sua vida e falar, você deve isso. Você tem para pagar? Você tem algo para pagar? Aí vai falar, não, eu tenho sim. Aliás, já foi pago. Foi pago através de quem? Através de Cristo. Através do Isaías 53. Ele morreu naquela cruz para levar toda a nossa enfermidade, todos os nossos pecados. E o pecado que estava na nossa culpa, na nossa conta, ele pagou. Certo? Mas como que eu faço isso? É ter Jesus Cristo como seu pagador, como seu salvador, como seu libertador. Essa é a função. Porque na palavra de Deus diz que Jesus, ele é o caminho até o Pai, a verdade e a vida. Não existe outro. Não existe ninguém que pode pagar o que você fez. Não tem ninguém que vai poder pagar. Aliás, você não tem condições de pagar os seus erros. Você não tem condições de pagar o que você fez de errado. Só Jesus já fez isso. Jesus já pagou através da graça. E muitas pessoas não creem nisso. Muitas pessoas, quando lê Isaías 53, falam que isso foi apenas uma história que é contada na Sexta-feira Santa. Mas eu venho te falar uma coisa para você, em nome de Jesus Cristo. Isso aconteceu, está acontecendo. Todo dia que pedir perdão, todo dia nós temos que chegar até aqui e falar, Senhor, eu sou pecador, eu sou merecedor, mas eu creio no Senhor que tudo já foi pago. Assim como Pedro teve a chance de se retratar, ele teve a disponibilidade de chegar até Jesus e se retratar, pedir perdão. Inclusive, quando chegou nesse ponto, a Jesus perguntou, Pedro, esquece o que você fez para mim. Esquece que você me negou, esquece que você teve medo, esquece que a circunstância levou você a fazer isso. Mas eu vou te fazer uma pergunta, você me ama? Ele olhou, sim. Pedro, você tem certeza que você me ama? Sim. Pedro, você realmente
tem certeza que eu te amo? Você tem certeza do que eu fiz, que eu vou fazer naquela cruz é por você? Você tem certeza que o seu pecado, depois que eu ir para aquela cruz, vai ser pago? Aí você tem certeza realmente que você me ama? Pedro naquele momento foi confrontado. O que Pedro falou? Tu sabes. E você? Já chegou nesse ponto de falar, Senhor, tu sabes. Você chegou naquele ponto de falar, como Isaías falou, eis-me aqui, me usa-me. Só que antes disso, o que Deus fez para Isaías? Deus mostrou para Isaías que ele tinha dívida. Deus mostrou para Isaías que ele era impuro. Deus mostrou para Isaías que faltava algo em Isaías. O que Deus fez para ele? Deus simplesmente purificou o linguajar dele, purificou as atitudes, para que ele pudesse falar essa palavra que ele falou, Senhor, eis-me aqui. Que você venha ter na sua mente que através da graça, através do poder de Deus, através daquela crucificação, você é salvo, você é liberto, com uma condições, se você quiser. Você não é obrigado. Você não é obrigado. A palavra de Deus diz o seguinte: venham todos vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vou dar a paz. Eu sou a paz. Fique com essa palavra no nome de Jesus Cristo.